dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos de volta com mais um Ouvicast, o ouvidor pergunta, o especialista responde, e nessa nova série estamos falando sobre comunicação, comunicação assertiva. A nossa convidada de hoje é a doutora Adriana Alvim, ela que é a presidente da Associação Brasileira de Ouvidores Ombudsman. Adriana, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, como queira. Estamos muito felizes com a sua participação aqui. Bom dia, desembargador José Xavier, uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Que prazer e que satisfação poder participar desse projeto tão valioso, tão adequado, né, no mundo da informação, tão atualizado. Muito obrigada pela oportunidade, doutor. Nós que agradecemos aqui nessa parceria da Escola Judicial com a Ouvidoria do TRT do Rio de Janeiro. E a gente sabe que vocês fizeram recentemente um congresso nacional no Ceará para tratar exatamente dessas questões envolvendo ouvidoria. E um tema que sempre surge na questão da comunicação, né, como a gente está falando aqui, e ouvidor e ombudsman tem muito a ver também com esse traço, né, da comunicação, é a comunicação e a convivência ética. Como é que elas convivem, Adriana? Muito oportuna essa sua pergunta. Sem dúvida alguma, a ferramenta primordial da ouvidoria e de tantas outras profissões, eu acredito que de todas as profissões, é a comunicação, né? E a comunicação sempre voltada para o desenvolvimento da convivência ética, da convivência responsável, né? Das boas relações, da relação de inclusão e de disseminação da possibilidade de participação. Eu gosto sempre de citar a questão da nossa linguagem, né, doutor José? É importante aqui ressaltar que, se olharmos para um relógio, compararmos a um relógio, se você for ver, a linguagem humana está no 11,59 do desenvolvimento humano em geral. Faz 100 mil anos que existe a linguagem humana. Portanto, ela ainda é alguma coisa que precisa ser trabalhada, qualificada. Por quê? Nós desenvolvemos uma forma de escuta muito interessante, que é uma forma binária, ou seja, tudo que nós escutamos na convivência, no relacionamento, nós dividimos isso em risco e oportunidade. E aí, quando a gente percebe que naquela fala de alguém, naquela convivência com alguém, existe um risco imediato, nós temos muitas vezes três formas de atuar. Ou nós congelamos, né, paralisamos, e desta forma começamos até a pensar pelo outro, né, e falar, olha, ele sempre diz isso, lá vem ele com aquela mesma fala, e não deixa a pessoa dar continuidade, não dá continuidade ao diálogo. Ou nós atacamos, né? E aí sempre no sentido de querer ter razão, ou então rebater e contradizer aquilo que nos é dito, ou nós fugimos até numa forma de submissão, quando aquilo nos coloca em xeque. Quando, na realidade, a linguagem ela é um instrumento importantíssimo para o diálogo assertivo, para as relações empáticas, para conhecer o palco do outro. Quando a gente diz em empatia, não se trata de colocar-se no lugar do outro, até porque isso tira o lugar do outro, mas é de visitar o palco do outro, de visitar as impressões, perspectivas e necessidades do outro, e também convidá-lo a visitar a nossa perspectiva, os nossos conceitos, o nosso repertório de ideias, de necessidades e de expectativas. Uma coisa muito interessante, existe um rapaz, um influencer americano, um rapaz homossexual, e ele conta-nos, o Dylan Marron, que ele teve uma experiência interessante em relação a isso, porque ele é, claro, muito visível, muito visto, e da mesma forma, tem muitos seguidores e muito odiadores, né, aí no mundo virtual.
E ele começou a fazer um exercício importante, empático, de fazer alguns contatos com essas pessoas que eram aqueles que odiavam ele, né? E uma das coisas que ele fez nessa comunicação foi, inicialmente, olhar para essas pessoas com um olhar de respeito e no sentido de procurar ver nelas alguns indícios, algumas histórias pelas redes sociais que mostravam por que elas poderiam ter aquelas crenças. E aí ele fazia algo mais corajoso ainda e inovador, que era contatá-las e travar uma conversa, um diálogo com essas pessoas. E era muito interessante, porque muitos deles não quiseram conversar, e isso deve ser respeitado, mas tantos outros começaram a perceber que muitas coisas eram comuns, apesar das divergências de ideias e pensamentos, a essência dessas pessoas e a essência dessas ideias eram comuns. E uma outra coisa que eu queria citar aqui, doutor José, é a questão da dignidade humana, né? A convivência ética e a comunicação, elas são ferramentas importantes para elevar a dignidade humana. Donna Hicks, que é uma pesquisadora, uma negociadora importante da Universidade da Harvard, ela viajou o mundo todo fazendo negociações. E ela dizia que, se em algum momento, naquele diálogo, não se tem espaço para expor suas fragilidades, suas vulnerabilidades, suas limitações, inclusive um dos princípios da dignidade humana, segundo ela, que é uma estudiosa dessa área, é o benefício da dúvida, o benefício da insegurança, a fragilidade humana, e que isso deve ser colocado na mesa de negociação. Ela sempre comenta que, se não houver um momento no diálogo onde você pode expor aonde a sua dignidade ou o seu sentimento foi fragilizado, as negociações não caminham, a comunicação não caminha. E quero citar aqui também, antes de voltar a palavra para você, doutor José, da questão da pesquisadora que chama Harlene Anderson, que tem um trabalho muito interessante. Na comunicação e na convivência, é preciso... a gente sempre coloca o papel de anfitrião, né? De acolher, de ouvir o outro, de ouvir de forma isenta, imparcial, respeitosa, sem cortá-lo, né? Muitas vezes eu estou aqui falando com vocês e não fui cortada, então estou conseguindo manter um fluxo de pensamento. E aí a gente se coloca, então, como um anfitrião, um grande anfitrião. No entanto, quando eu converso com as pessoas, eu também preciso me colocar como hóspede. Você já recebeu um hóspede, e o hóspede adequado, ele não entra na sua casa, entrando em todos os quartos, abrindo geladeira. O hóspede vai entrando na sua casa na medida que você vai convidando ele a entrar, que você vai abrindo as portas para ele. E assim deve ser a escuta também. Nós como ouvintes, como bons comunicadores, devemos entrar nas repartições daquela casa, daquela pessoa, daquela vida, aos poucos, na medida em que ele vai abrindo esses espaços para a gente. Essa é uma comunicação que possivelmente desenvolve uma convivência ética e respeitosa. Doutora Adriana, essa questão que você fala do relógio da humanidade, das 11h59, isso aí é uma questão filosófica muito profunda, porque a gente remonta à origem da própria civilização humana, assim, desde os seus primórdios, né? Como a gente consegue entender a civilização, assim, o movimento da raça se associando. Hoje em dia, a gente acaba assim, já transportando para tempos modernos, século XXI, a gente tem uma questão muito importante, que é aquele confronto direto entre o querer ser e o querer ter, que muitas das vezes acaba refletindo na própria ética, né? Ou de como a sociedade da moderna, atual, ela se forma. Você entende que essa questão do querer ser e o querer ter ainda é algo que precisa ser estudado? E aí eu digo pela sociologia, pela antropologia mesmo, para a gente poder entender melhor
quais são as nossas necessidades num século tão movimentado quanto o nosso? Nossa, que pergunta fantástica. Eu diria, sim, que, primeiro, inicialmente somos. De qualquer forma, somos humanos, somos seres, somos vida, somos seres irrepetíveis, né, e únicos, cada um de nós. No entanto, nós vivemos também algumas necessidades de fazer e de ter. E isso é natural no humano, né? O humano foi feito para ser, inicialmente, ele já é por si só, quando há vida, e ele deseja fazer e ter. O problema é quando se coloca o fazer e o ter na frente do ser. E quando você só é alguma coisa fazendo ou tendo alguma coisa. Nossa sociedade também contemporânea, ela tem uma exigência, uma visibilidade, um olhar midiático para tudo isso, e ela é impulsionada para isto, né? De que você não adianta só ser, fazer e ter, você tem que mostrar tudo isso, né? E isso é uma exigência muito grande, os nossos jovens estão adoecidos, até porque muitas vezes aquilo que se mostra não é o que é na realidade. Eu tive um exemplo muito interessante, eu encontrei-me com uma colega que não via há muito tempo, doutor José, e disse para ela, puxa vida, eu fiquei muito feliz de ver sua rede social, você estava em tal país e fazendo anjinho lá na neve, que bacana, você estava feliz, eu fiquei muito feliz com a sua viagem. Ela falou, Adriana, você não sabe o que me aconteceu naquela viagem. Foi o único momento que eu saí, tirei uma foto e postei. Meu marido passou super mal, teve que ser internado. Só que o que ficou para mim, exclusivamente, se eu não tivesse encontrado ela, é que a viagem dela tinha sido maravilhosa. A Então, viagem dos sonhos. dos sonhos. Então, aquele mundo, de fato, ele é um mundo virtual e chega a ser irreal, ou minimamente incompleto, né? Só que a gente se pauta muitas vezes por essas imagens que a gente vê, né? Então, é preciso, por exemplo, se eu dou uma aula e não é satisfatória, eu não sou aquela aula. Eu não sou, eu fui naquele momento professora daquela aula e devo me qualificar. Por isso, sim, né, a importância do autoconhecimento, do aprofundamento de si mesmo, para que, primeiro, a gente tenha essa necessidade constante de renovar conceitos, de aprender, de refazer, de conhecer as nossas próprias limitações, de dizer, não, aqui não adianta porque não é um talento meu. Não adianta a Adriana querer cozinhar ou a Adriana querer cantar, porque a Adriana não tem voz para isso. No entanto, eu tenho outros talentos. E quando eu também faço esse exercício de autoconhecimento, eu consigo também respeitar as limitações do outro, que é com quem eu convivo, porque eu sei que eu tenho 1000 fragilidades e 1000 limitações, então eu posso respeitar e ser menos julgadora. No diálogo e na comunicação, a isenção, o olhar imparcial, o olhar sem julgamento, é extremamente necessário, porque senão eu já mapeio, faço um PET scan daquele indivíduo no primeiro momento que eu encontro, né? E não deixo ele sequer se mostrar no que é inicialmente, depois no que faz e no que tem, que são importantes em fato, mas não inicialmente mais importantes do que o ser. Muito bacana essa sua reflexão, doutor José Xavier, fantástica, fantástica. Às vezes eu nem sei como é que eu tiro essas reflexões da Muito minha. bacana, adorei, adorei. Mas doutora Adriana, tem duas questões que me chamam a atenção nessa nossa conversa. E a primeira é quando você fala da comunicação midiática ou da forma das pessoas se expressarem através das redes sociais, que é, na verdade, uma grande forma de comunicação, tal qual nós entendemos hoje. Isso aí talvez seja um grande desafio, né, para essa geração, principalmente aqueles que são mais jovens, né, do que a nossa geração, estão em gerações que vêm atrás de nós, mas principalmente por conta do uso dessas ferramentas de comunicação. Então, eu já queria deixar para você aqui um convite para a gente falar, primeiro, das ferramentas de comunicação, e depois para falar sobre a comunicação propriamente dita
e esses desafios modernos ou desafios contemporâneos. Pode ser? Será uma alegria, muito bons temas. Já aceitei aqui. Então, tá bom. Nós vamos encerrar, então, esse episódio de hoje. Lembrando que nossa temporada de Ouvecast, o Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde, tratando de comunicação assertiva, a nossa convidada especial é a doutora Adriana Alvim, ela que é presidente da Associação Brasileira de Ouvidores. E lembrando ainda que os nossos Ouvicasts eles estão disponíveis em diversas plataformas de streaming, por exemplo, Spotify, Google Cast, Apple Cast, também na página do YouTube da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, e a gente espera contar com a audição e a visualização de vocês. Se gostou, dá lá um likezinho. Se não gostou, dá um likezinho também, porque a gente vai gostar. Ok? Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.